Que obra maravilhosa, que obra linda e que privilégio poder fazer parte desta obra que está abençoando pessoas do outro lado do mundo. É um privilégio. Muito bom poder estar aqui com vocês. O pastor Robson disse na semana passada, anunciou que nós começamos nessa semana, a partir de hoje, uma nova série de mensagens chamada Heróis da Fé. Pode dar glória a Deus? Significa que o Senhor vai mexer com você, vai mexer comigo, vai te mover de lugar para um lugar de fé melhor. E ao longo dessa série, das próximas 4 semanas, nós vamos falar de pessoas comuns que se tornaram extraordinárias, não por causa de uma grande coisa, de um grande feito, mas por causa da sua fé inabalável no Deus Todo-Poderoso. Essas pessoas são pessoas inspiradoras, verdadeiros heróis da fé. E para começar, nós vamos falar daquele que ficou conhecido como o pai da fé. A palavra de Deus, o Novo Testamento apresenta ele como o maior exemplo de todos os que creem. Quem crê no Senhor? Ele é apresentado em Romanos capítulo 4, versículo 11, como o pai de todos os que creem. Talvez você já saiba de quem eu estou falando, né? Seu nome é Abraão, aquele homem que na sua velhice foi pai, gerou nações, povos no plural. Israel, a nação de Israel que está aqui até hoje, né? Que está aí entre os mais abençoados, eu diria, aí da terra. Nação de Israel, descendentes de Jacó, filho de Isaac, né, neto de Abraão, da descendência de Abraão. Também vieram os edomitas, descendentes de Esaú. Também vieram os povos árabes, descendentes de Ismael, os midianitas. E principalmente, uma nação espiritual de santos que creem no Deus Todo-Poderoso Yahvé. Uma nação da qual eu e você fazemos parte. Amém? E essa nação de santos que creem no Todo-Poderoso. Dito isso, quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos rodear nessa série, falar de muitos dos nomes que são citados neste livro. Enquanto você abre, deixa aberto aí se você quiser acompanhar. Hebreus, capítulo 11, nós vamos em alguns versículos. Me deixe te dar um contexto aqui. Esse livro de Hebreus, foi escrito entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. As comunidades cristãs da época estavam passando por crescente perseguição, e por isso eles eram tentados a voltar às antigas práticas do judaísmo, para diminuir a pressão, para fugir da perseguição, porque era mais fácil voltar para o que eles estavam fazendo, era mais aceito. Então eles corriam o risco de abandonar a verdadeira fé, que não estava aí baseada nesses rituais. E aí o templo de Israel foi destruído, e desde então não foi mais possível fazer todos aqueles rituais e sacrifícios que eles faziam. Quer dizer, esses cristãos estavam pensando em voltar à prática do judaísmo, quando um dos maiores símbolos da fé judaica, o templo de Israel, foi destruído, sobrando aí muros apenas. Estamos até hoje, né? Você vai lá em Israel, você tem lá o muro das lamentações, onde as pessoas pegam lá suas orações e colocam lá entre as pedras. Foi o que restou daquilo. E o livro de Hebreus, ele vem um pouco antes desse fato da destruição do templo, enfatizar a importância da fé verdadeira, que não está baseada nesses rituais, nessas coisas, mas numa coisa muito maior, em algo muito maior. Então, o foco do livro de Hebreus é mostrar a superioridade de Jesus, como Jesus é superior a qualquer sacrifício. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, o sacrifício único e verdadeiro, não precisa haver mais nenhum outro, porque Ele é suficiente. Ele é superior a qualquer sumo sacerdote, Ele é maior do que o próprio templo. Na verdade, o livro de Hebreus exalta e ressalta tanto a superioridade, a supremacia de Jesus, que esse livro podia ser chamado de o livro do melhor de todos, Jesus. Tempo inteiro no livro, por cristocidência, como diz meu pai, né? Nós lemos na nossa casa aí nos finais de semana, nos sábados, com a nossa família. Temos uma leitura sequencial, nada, né, muito formal, e por cristocidência, nossa leitura era justamente este capítulo de Hebreus. E ele vem mostrando todas essas coisas.
parece que o autor de Hebreus, ele sabia o que ia acontecer, que o templo seria destruído, que aquilo poderia abalar a fé deles, e ele está, parece que preparando aqueles cristãos, apontando para algo superior. E para fortalecer a fé dos cristãos, daqueles cristãos da época, o autor ele faz uma lista de nomes e feitos, o que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Então você vai ter muitos feitos lá, e ele mostra que essas pessoas, conhecidas e admiradas por todo aquele povo, fizeram o que fizeram pela fé no Deus Todo-Poderoso e em Jesus Cristo. Ele mostra isso. E um dos primeiros nomes nessa lista é o nome de Abraão, o pai da fé. Aí no texto, se você quiser acompanhar, no versículo 8 do capítulo 11, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Tem muita coisa nesse versículo e nós vamos destrinchar, começando por essa frase, pela fé. Em outras palavras, através da fé, por meio da fé, algo foi feito. Nesse caso, foi por meio da fé que Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar. Pela fé. Então nós ressaltamos aqui a importância da fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não me agradarei dele. E vai continuar, né? Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Você pode dizer, eu não sou daqueles que retrocedem? Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos chamados para isso. Na verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, acredite que Ele existe, que Ele recompensa aquele que o busca. Você está neste lugar, creia, você está buscando ao Senhor, creia, que Deus tem algo para você. Deus quer te recompensar, Deus quer te abençoar, quer me abençoar. Esse é o estilo de vida do cristão. A fé é o estilo de vida no qual todo cristão é chamado para viver. É um estilo de vida. Você pode dizer isso? Estilo de vida? Não é algo para o final de semana, não é um ritual para o final de semana. Não é algo que você faz uma vez ou de repente no meio da semana no hub, não é. É uma forma de viver. É o tempo todo, quando você está no carro, quando você está com a tua família, quando você está no teu trabalho, quando você está sozinho, quando você está acompanhado. É uma maneira de viver. E é a essa maneira que nós somos chamados a viver. E era assim, pela fé, que Abraão vivia. Nós cristãos somos chamados a viver pela fé. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós não vivemos por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós sentimos, não vivemos por aquilo que os outros dizem, pelo que os noticiários dizem, não vivemos pelo tipo de governo que está ocupando o poder, e não vivemos pela nossa sabedoria e pela nossa inteligência, mas pela fé. Pela fé. E Abraão tinha esse estilo de vida, a fé. Mas me deixe falar um pouquinho sobre o tipo de fé que esse homem e todos os heróis da fé tinham. Eles não acreditavam em Deus só porque o pai cria, a mãe cria, a avó, o avô cria. Não era uma questão de família, não era uma questão apenas de tradição, como muitos aí exaltam tanto, não é? A fé não era algo apenas para trazer conforto à sua alma. Não. A fé deles era uma certeza absoluta, firme. Hebreus 11:1 vai definir esse tipo de fé que nós estamos falando. Hebreus, nesse capítulo nós estamos falando, capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Veja, há uma certeza em relação a algo que se espera, há uma certeza em relação à promessa de Deus para nós. É isso que nós esperamos, que Deus cumpra a sua palavra, e Deus é um Deus de palavra. E a palavra aqui para certeza é upostasis, que significa um tipo de certeza concreta, algo sólido, algo firme, inabalável. Algumas traduções vão dizer que a fé é o firme fundamento. Esse é o tipo de fé
que está falando. É uma fé também que não deixa espaço para dúvidas. É como se você tivesse um certificado, um documento escrito, oficial, carimbado, assinado, de posse das promessas de Deus para a tua vida. É uma garantia. Quando você tem esse tipo de fé, é como se você tivesse esse tipo de documento. Já é meu. Deus me prometeu, já é meu. Claro que às vezes existem condições. Eu preciso, é para todo que crê. A salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé. Existem condições para isso. Uma vez que eu faço a minha parte, Deus está ali pronto para fazer aquilo que Ele prometeu. Então esse é o mesmo tipo de fé que Jesus descreve aos seus discípulos em Marcos capítulo 11, versículo 23, quando Ele fala o seguinte: eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Uau! Já pensou? Esse tipo de fé, se você não duvidar no seu coração e dizer, vai acontecer o que você disse. Uau, isso parece uma questão mágica, mas deixa eu fazer uma ressalva aqui, Jesus está descrevendo uma fé que não duvida no coração, e Ele diz que se você crer, vai acontecer milagre, você vai mover montanhas. Mas Ele não está dizendo aqui que isso aqui é um tipo de técnica para você conseguir o que quer que você queira. Não. Tem a ver com as promessas de Deus. Tem a ver com a vontade de Deus. Não é uma licença para eu pedir o que eu quiser. Não é uma chave secreta para destravar um tesouro no céu, para acessar alguma coisa estranha. Não é isso. É para cumprir a vontade plena de Deus. Tudo que está acontecendo e começa a acontecer na vida de Abraão, de sobrenatural, é porque Deus tem um grande plano e quer nos fazer parte do milagre. Para isso eu e você precisamos viver pela fé. Você está entendendo? Amém ou não amém? Amém. Essa fé, esse tipo de fé confia que Deus vai fazer o impossível e se submete à vontade de Deus. Nós precisamos estar dispostos a isso, crer que tudo é possível para Deus e nos render à vontade dEle e viver pela fé. E o versículo vai continuar dizendo assim, versículo 8: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Essa é a palavra-chave agora. Obedeceu, embora não soubesse muito bem, para onde ele estava indo. Veja, Abraão, quando ele escuta o chamado do Senhor, ele obedece imediatamente, ele obedece prontamente. Ele não fica deixando, olha, depois que eu criar os meus filhos, eu vou obedecer, eu vou responder o chamado. Depois que, puxa, tem um bebezinho aqui, uma baita de uma desculpa, depois eu vou fazer a vontade de Deus. Não é assim. Ele prontamente obedece a Deus. Esse é o tipo de fé que esses heróis da fé tinham, confiavam completamente no Senhor. Sabe, se você não está obedecendo o chamado de Deus, eu vou sugerir para você que você se pergunte se você realmente crê, acredita em Deus. Abraão creu e por isso ele obedeceu. Ele viveu pela fé e por isso ele obedeceu. Ele creu e obedeceu. Se você está com dificuldade de obedecer o chamado de Deus, você tem que se perguntar se você crê. Porque o que adianta uma fé que não é externada? Se uma fé não apresenta obra, ela é uma fé morta. Tiago fala isso. Uma fé sem obras é morta. O que vai ajudar a tua fé se você não consegue mostrar os frutos dela? Precisa ver. A fé não é uma coisinha que eu guardo aqui para dentro. A fé, ela aparece. Eu vou mostrar isso para você daqui a pouco. Como a fé aparece. Mas esse tipo de fé obedece prontamente. Veja, Deus não deu um planinho detalhado para Abraão, vai acontecer assim, e vou fazer assim, assim, assado, e aí, tá bom Deus, agora sim eu vou. Não foi isso que aconteceu. E geralmente não aconteceu com outros heróis da fé. Noé, por exemplo, Deus até dá um plano bem detalhado para fazer aquela arca, mas não dá prazo. Agora você imagina, Deus te dá um plano e você espera sem saber, e passa uma centena de anos, até chover. Aliás, aconteceu uma coisa que até na época nunca tinha acontecido, que era chover mesmo, para valer. Agora com Abraão foi pior. Abraão não recebeu detalhe nenhum da viagem.
Abraão não recebeu prazo nenhum, ele só recebeu assim: olha, eu vou te levar para um lugar, depois eu te conto qual que é, mas uma coisa eu vou te prometer: vou fazer de você um pai de nações. E Abraão crê e prontamente obedece. Sabe, talvez você queira entender tudo, e antes de obedecer, eu vou dizer para você hoje: não espere entender para obedecer, obedeça prontamente. Quantas vezes Deus envia pessoas para falar com a gente, pessoas diferentes? Quantas vezes você ouviu o mesmo discurso de pessoa diferente? Para pensar se Deus não está querendo alguma coisa de você, Deus não está querendo alguma mudança de você. Talvez se aplique a você algo que Deus me disse uma vez. Ele disse assim: você já está vivendo no mesmo padrão de pensamento há muito tempo. E eu fiquei refletindo sobre isso por muito tempo e quero dizer para você: talvez se aplique, você já está vivendo nesse padrão de pensamento há muito tempo. E o Senhor está te chamando para uma nova direção. Você pode dizer nova direção? O Senhor está nos chamando, uma nova direção. O Senhor pede: viva pela fé, obedeça prontamente, mesmo que você não entenda tudo. O versículo também fala sobre chamado. O versículo 8 vai dizer: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Então deixa eu dizer uma coisa. Houve um momento na vida de Abraão em que ele foi chamado. E seguramente eu posso falar para todos vocês que estão nesse lugar, que vocês um dia ouviram o mesmo chamado. E pode até ser que hoje foi o dia que você ouviu o chamado do Senhor para a sua vida. Quero dizer para você que a palavra de Deus diz que ninguém vem a Jesus sem Deus atrair primeiro. Então você foi chamado. Você pode dizer: eu fui chamado? Não há desculpa, todos nós. Você não estaria aqui se Deus não tivesse te chamado. Então é para você também, é para mim também esta palavra. O Senhor nos chamou. A palavra aqui grega para chamado é kalel, que significa chamar em alta voz pelo nome. Isso me faz pensar como Deus é um Deus pessoal. Como Deus é um Deus pessoal. Ele quer se relacionar de forma individual, pessoal com você. Ele é chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele quer ser o teu Deus, o meu Deus. E ele ali, de forma pessoal, chama a Abraão como chama você. Ele sabe o seu nome, ele sabe as suas aflições, ele sabe o que você está passando, o que você já passou. Ele conhece muito bem. Aliás, ninguém vai te conhecer tão bem quanto ele, ninguém vai te entender tão bem quanto ele. Abraão foi chamado, e esse momento do chamado é tão especial, querido. O momento em que Deus chama Abraão é o momento em que a história de salvação da humanidade começa a se mover. Esse é um momento onde a minha e a tua história também começa a se mover, apesar de nós estarmos muito longe de nascer quando isso estava acontecendo. Hebreus, capítulo 11, versículo 8 também diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar. Ele não ficou parado, ele não ficou onde estava. A obediência implicou em ele fazer algo. Isso é relatado em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que diz: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Foi isso que o Senhor disse para Abraão: saia e vá. E é isso que o Senhor está pedindo para mim e para você, que eu e você possamos sair de um lugar onde estamos. Esse lugar não necessariamente é um lugar físico, como foi com Abraão, mas pode ser uma atitude que eu preciso mudar, pode ser um pensamento, pode ser uma mágoa que está prendendo a minha vida numa fase, e eu não consigo ir para frente, certas coisas se repetem, parece que é o mesmo filme todo ano. Eu não gostaria que o ano 2026 fosse igual ao 2025, porque eu quero um ano melhor. E você? Eu quero um ano melhor. A primeira coisa que Deus pede quando chama Abraão é para se mover. É preciso mudar de direção e se mover. Todo chamado requer uma resposta prática de fé. É preciso externar isso. Deus está dizendo assim: olha, eu tenho um futuro para você, eu tenho um plano para você, eu tenho uma promessa para você, mas eu preciso que você se mova. Não vai acontecer simplesmente porque eu quero, porque Deus vai respeitar o que você quer.
Deus vai permitir que você faça muitas coisas, que você siga muitos rumos, mesmo que essa não seja a vontade plena dele. Mas ele está dizendo, eu tenho um plano, eu tenho um futuro, eu tenho uma promessa para você. Mas para você fazer parte, você precisa se mover, precisa sair de onde você está, da posição, da atitude que você está, e ir para uma atitude, uma direção nova. Não pode ficar inerte, não pode ficar conformado com os costumes, ficar preso nas velhas práticas, como aqueles cristãos estavam lá quase perdendo a fé. Precisa se mover, precisa mudar. Então, você, mulher, que é casada ou não, você pode interceder pela sua família. Você pode se mover intercedendo pela sua família e de tantas outras maneiras. Você, homem, você que é pai de família, você pode se mover se tornando o sacerdote do lar, assumindo a responsabilidade, tomando a frente, sabe, reunindo a tua família na mesa, reunindo a tua família num momento onde você sente que a tua família está sendo atacada, e você se levanta como um soldado naquela casa. Tem que se mover muito. Tem gente que estava na rede, deitado, às vezes, e precisa se levantar, pôr a armadura toda e vir para proteger a sua família. De repente seus filhos estão se perdendo e nada vai mudar se você não se mover, vai continuar na mesma. Deus está te chamando para isso, homem, mulher. Deus está nos chamando para uma nova direção, para um lugar novo, uma nova estação, um novo tempo, uma nova fase. Mas você precisa se mover, ou vai ficar preso no passado e nas fases da vida, em alguma fase da vida. Então, se você sente que não está saindo no lugar em alguma área da sua vida, para de tentar achar significado para isso, tentar conviver com isso, e se renda, se mova. As fases da vida mudarão quando você usar a sua fé e se mover. Você precisa fazer isso. Eu não posso me mover por você, não posso. Cada um de nós precisa fazer isso. Então se pergunte, faça você a pergunta para Deus: será que o Senhor quer que eu dê um passo de fé diferente esse ano? Será que o Senhor quer que eu tome um rumo diferente em alguma área da minha vida este ano? Eu tenho a impressão que você vai descobrir muitos sims. Sim, é uma nova direção. Sim, uma nova direção. Você vai perceber que Deus sempre tem uma nova. Não acabou ainda. Se tivesse tudo pronto, quando você aceitou Jesus, você era arrebatado. Fica tranquilo, né? Tem uns sendo arrebatados mais rápido que os outros, né? Por exemplo, nós. Mas não acabou ainda. Há uma missão, há um trabalho para nós todos aqui. Então as estações mudam quando você usa a sua fé. Sabe? Abraão saiu e foi para um outro lugar. Ele se moveu. E se mover implica em deixar algumas coisas para trás. Pergunte-se você aí. O que é que você precisa deixar, parar de fazer? A gente começa o ano e faz muitos planos, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quem é que pega uma lista e faz? O que eu vou parar de fazer esse ano? Que está drenando o meu tempo com Deus. Que está drenando o meu chamado. Que está drenando o meu tempo com a minha família. O que está drenando a minha fé? Faça essa lista. O que você precisa deixar de fazer, deixar para trás? De repente é uma mágoa, alguma situação assim. Se mover implica então deixar coisas para trás e caminhar nessa nova direção. Você pode ficar assistindo as pessoas andarem, e muitos estão respondendo, ou você pode ser a pessoa que se move. Você pode ser a pessoa que sai falando mal, que reclama de tudo, ou pode ser a pessoa que acredita, a pessoa que dá um voto de fé, a pessoa que encoraja, a pessoa que intercede. Eu vou deixar você tranquilo, se você é que nem eu, é daqueles que falam bastante, você peca no falar. Não se preocupe, sempre vai ter alguém para reclamar. Eu costumo dizer que não precisa fazer faculdade para reclamar, né? No Brasil, todo mundo se acha técnico de algum time ou de seleção. Todo mundo consegue olhar e dizer devia ser assim, devia ser assado a respeito de alguma coisa. Então vai sempre ter alguém para fazer, pode ficar tranquilo. Mas não precisa ser você, não precisa ser eu. Deus está pedindo para de repente nós nos movemos dessa atitude. Chega! Ah, Daniel, mas positivismo não vai resolver nada. E negativismo vai ajudar alguma coisa? Acho que não, acho que vai fazer mal. Talvez o Senhor esteja pedindo, hora de você começar a olhar o copo meio cheio. Hora de você começar a dar um passo de fé diferente que você já deu na tua vida. Você pode ficar sempre esperando o pior. Muitas pessoas são assim, esperam o pior do relacionamento, esperam o pior de tudo. Ou esse ano você pode permitir que o Senhor cure o teu coração. Talvez você foi magoado e por isso que tem dificuldade de confiar nas outras pessoas. E você precisa fazer
Por exemplo, estou dando um exemplo, o curso do Veredas, que a igreja proporciona, que é uma cura interior, que transforma vidas. E de repente você, tá tudo bem, eu já me conformei, já estou bem resolvido. Esse papo de já estou bem resolvido, o resolvido é enfiado bem para debaixo do tapete. E uma hora isso aí dá problema, uma hora isso aí estoura. Não, talvez seja o ano de você dar um passo e deixar que o Senhor te cure. Dê uma chance. Dê uma chance. Se você, não sei, né? De repente tem alguém aqui que está nos visitando e tem esse costume de pingar de igreja em igreja. Deixa eu dizer para você, se é o teu caso. Deus não chamou você para ser uma trepadeira subindo o muro. Deus chamou você para ser uma árvore bem plantada, com as raízes profundas e dar fruto em algum lugar. Deus chamou-nos para isso. Quem quer que você fique fazendo o diferente disso é o nosso adversário. Deus não chama ninguém para ficar parado. Deixa eu contar uma historinha brevemente aqui. Eu tive um amigo, né? Não convivemos mais, mas em dado momento da vida da juventude dele, ele recebeu uma palavra de um pregador. Esse pregador pregava muito eloquentemente, provavelmente a palavra era de Deus mesmo. E ele recebeu essa palavra e veio, pegou o microfone, foi lá e testemunhou, porque o Senhor me prometeu isso, o Senhor me prometeu aquilo. Vou dar um exemplo aqui para não entregar a situação, porque eu não tenho a permissão, né? Faz tempo que eu não falo com ele. Mas vamos supor que ele prometeu que vou pregar para multidões no estádio de futebol. E eu venho aqui e conto isso, olha, Deus me mudou, me transformou. E aí passou pouco tempo, esse jovem se desviou, foi lá viver a vida dele do jeito que ele queria no mundo, e passou mais um tempo, ele voltou para a igreja, e eu quero testemunhar, e pegou o microfone e falou, porque o Senhor permitiu que eu me desviasse, para eu hoje ter um testemunho, para contar para as pessoas, mas Deus tem um chamado, eu vou pregar para multidões, no estádio de futebol, e tudo isso. Se você tem jovem aqui, jovens, de repente você está crescendo na igreja, eu vou dizer para você, que eu ouvi uma vez de um pastor, o maior testemunho que você pode ter, né, é ter nascido numa igreja e nunca ter se desviado. Isso é testemunho. Não precisa de ir lá e passar alguma coisa no mundo para ter testemunho, não precisa. Então esse jovem ficou esperando, e aí saiu, e foi. O que eu sei, por último, é que ele é um crente de banco. Vai lá. Por que eu estou contando essa história para você? Se Deus promete algo para você, isso não vai acontecer simplesmente porque Deus falou, vai acontecer assim. Porque Deus respeita o que você quer. Deus, se Ele está dando uma promessa para você, Ele está apontando para uma direção. Ele está dizendo, vá nesta direção. Esse jovem, acho que achava que um dia alguém ia bater na porta da casa dele, ia tirar ele da cama e falar, veste esse terno aqui, pega esse microfone, porque de última hora aqui precisa de um pregador e vai ser você, naquele estádio de futebol. Você acha que acontece assim? Eu não conheço nenhuma história assim, pelo menos. E não foi assim. Quando Deus promete, Ele está dando uma direção. O que esse jovem tinha que ter feito? Pegou a primeira oportunidade dele, a mais humilde que fosse, atendido lá num hub. Olha, vou aqui servir, vou amar as pessoas, vou receber as pessoas, vou mostrar amor para as pessoas. Me pediram para passar a mensagem, eu vou me preparar, vou dar o meu melhor. Se preparando para um dia chegar. Isso é caminhar na direção de algo. Eu vou me preparando, eu vou chegar em algum lugar se eu fizer isso. Agora, não vou dar um salto daqui até lá, do nada. Mas se eu der vários passos, eu vou chegar lá. Então, se Deus deu uma promessa para você, caminhe na direção daquilo. Não espere que vai acontecer um belo dia de alguém te acordar aí e te chamar. Se mover também significa fazer algo novo. O que será que o Senhor está pedindo para mim e para você fazermos de novo este ano? Que desafio. Pastor Robson nos desafiou a liderança. Não sei se eu podia contar, se era segredo, não era? Pode, né? A gente tem que entrar num outro ministério, mesmo que seja temporariamente. Aí os outros líderes de ministério já estão olhando para nós aqui. E a gente precisa servir um pouquinho lá. Fazer uma coisa nova. Para aprender uma série de coisas. E talvez o desafio seja interessante estender para você. Que tal uma coisa nova dentro do reino? Que tal? Que tal experimentar ser um anfitrião? Que tal abrir a sua casa para um hub esse ano? Que tal? Talvez seja um movimento que o Senhor esteja pedindo que você faça esse ano. O movimento é a prova da fé. Sabe quando aqueles amigos pegaram aquele paralítico e levaram até Jesus, eles abriram ali o teto e baixaram aquele paralítico, a palavra de Deus diz que Jesus viu
a fé deles. Lembra que eu falei que a fé dava para ver? A palavra de Deus diz que Jesus viu a fé dele. O que será que Jesus viu? O que será que Jesus viu nele? Será que Jesus viu ali uma aura ao redor deles? Ou será que apareceu um anjo para Jesus, que só Jesus viu e apontou, olha, esse aqui tem fé? O que Jesus viu foi o que eles estavam fazendo, era a ação deles, era o movimento deles. Foi isso que Jesus viu. Jesus viu que eles estavam se movimentando em direção ao milagre, e o milagre veio. Ele falou, eles têm fé para isso, pode trazer aqui. E o milagre aconteceu. Lembre-se que o próprio Jesus não fez muitos milagres na terra dele, porque não encontrou pessoas que tiveram fé para isso. Por isso nós temos um papel muito importante no milagre. Nós precisamos crer. Será que não está na hora de eu e você nos movermos numa nova direção? Avançando um pouquinho no versículo. Espero que o Espírito Santo guarde cada pedaço, né? Eu sei que é bastante coisa. Mas avançando neste herói da fé. No versículo 11 e 12. Isso que eu deixei uns para o final, para o final da série, tá? Versículo 11 e 12 diz assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, sua esposa, apesar de estéril e avançado em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, 100 anos de idade ele tinha quando foi pai, hoje originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. De um homem improvável, Deus formou um povo incontável, que está aí até hoje. E nós fazemos parte. Abraão e Sara não tinham o poder de ter esses filhos, eles já eram estéreis. Mas Deus dá este poder a eles. Me digo, como é que eles conseguem esse poder? Como eles fazem isso? A fé no que Deus prometeu nos torna, ou me torna, ou te torna capaz de fazer o que antes era impossível. Eles fizeram isso pela fé. Os versículos estão dizendo pela fé. Na verdade, a galeria dos heróis da fé começa muito com isso. Pela fé, fulano isso. Pela fé, Beltrano aquilo. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. O justo viverá pela fé. Deus te chamou, amém? Você crê nisso? Então, se você obedecer e se mover na direção dele, Deus vai capacitar você. Deus vai fazer com que você consiga fazer aquilo que antes era impossível fazer, porque é Ele quem está dirigindo, é Ele quem está à frente. Então, está na hora de deixar de lado aquele discurso de eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, o meu tempo já passou, não é para mim. Isso aí não é o discurso de quem anda pela fé. Está na hora de deixar esse discurso e começar a falar. Filipenses 4,13, por exemplo, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você repete algumas vezes, não é uma questão de fazer um mantra, mas é que a gente às vezes conhece tão bem os versículos que cita assim, a esmo, e não percebe a profundidade, não se alimenta daquilo. Tudo você pode naquele que te fortalece. Você pode usar um pouquinho da tua fé e falar para alguém, olha, você pode tudo naquele que te fortalece? Você crê nisso que te falaram aí? Eu posso tudo? Não é o que o texto está falando? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não porque eu sou bom, mas porque Ele me fortalece. Porque Deus me capacita. Então, se Deus chamou, Ele vai nos capacitar. Quero chamar a equipe já. Caminhando aqui para o final. Quero terminar falando sobre a prova de Abraão. O versículo 17 ao 19 diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente, de fato, recebeu Isaque de volta dos mortos. Veja, Deus provou a fé de Abraão. Todos os heróis da fé passaram por provações, aflições. As provações servem para aprofundar e fortalecer a minha e a tua fé. Por isso não reclame. Na verdade tem versículos que vão dizer, por motivo de grande júbilo, né, você passar por provações. 1 Pedro vai dizer, por exemplo, 1 Pedro, falhando meu, ou eu estou fazendo falhar. 1 Pedro, por exemplo, vai dizer o seguinte, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam ainda agora,
agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo ouro, é genuína. E resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então as provações, elas vão nos ajudar a fortalecer e evidenciar a nossa fé, mostrar que a nossa fé está ali. O John Piper diz que a fé que não é provada é uma fé frágil. Então se você é jovem e ainda não passou pelas provações, tenha certeza, elas virão. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. E ele também diz, mas aguenta firme, tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Você tem ideia, quando você fala pela fé, Jesus diz para você que já venceu o mundo, tem um carimbo, ele fala aqui, está aqui, já trouxe o troféu para você, já está garantido, fica tranquilo. Mas você precisa resistir a essas provações. A fé verdadeira resiste ao fogo das provações. E como você sabe que está vivendo pela fé? Não por vista, não por outras coisas. A prova é uma oportunidade de você demonstrar a sua fé e confiança em Deus. A prova, ela é uma oportunidade de você demonstrar que está vivendo pela fé. A palavra de Deus diz que Deus não tenta, não prova ninguém para o mal. Mas Deus usa as provações, usa até mesmo as tentações que eu e você todos os dias somos submetidos, para fazer com que a gente pense sobre como nós reagimos, qual é a nossa real motivação no coração. Deus permite, para que nós possamos ir para um lugar melhor, para nós não ficarmos na mesma. Por isso vem as provações. Além disso, Deus usa a prova para apontar para esse algo maior. Quando Deus permite que a nossa fé seja provada, Ele tem um plano maior pela frente. Creia nisso. Quanto maior for a prova, maior é o que Deus tem preparado. E não há maior prova do que entregar aquilo que você mais ama para Deus. E é isso exatamente que Deus pede para Abraão. Deus fala, me dá o teu filho amado. Gênesis 22:2 diz, tome o teu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu vou lhe mostrar, ofereça-o como holocausto, como sacrifício. O Senhor pediu a ele aquilo que ele mais amava. E há uma relação aqui, talvez uma das conexões mais profundas na Bíblia, entre duas histórias. Deus encontrou um homem com fé suficiente para entregar o seu único filho, para entregar tudo para Deus, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo, ou de qualquer maneira fazer cumprir aquilo que Deus prometeu. Você conhece outra história parecida com essa? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Foi no dia em que Abraão usou a fé, foi no dia em que Abraão obedeceu, foi no dia em que Abraão foi provado, que Deus confirma a promessa, dizendo, olha, não precisa sacrificar ele, poupa, não vai. Quando Abraão está para sacrificar Isaque, Deus o impede e fala, não precisa, agora eu sei da tua obediência, agora eu sei da tua fé, e eu vou dar o meu filho, eu vou prover o cordeiro, o verdadeiro cordeiro, eu vou prover o que é preciso para você, não só para você, para todas as nações da terra. Lá naquele momento Deus já via o teu rosto, porque Ele é um Deus pessoal. Quando se vive pela fé, você confia profundamente no poder de Deus, e ao mesmo tempo descansa completamente na sabedoria de Deus. Mesmo que seja difícil, acredite, mesmo que você não esteja vendo exatamente onde Deus está te levando, mesmo que você não conheça exatamente o plano, o caminho, Senhor, eu acho que esse caminho aqui é meio estranho, não sei, não importa, confia, porque ele creu, ele obedeceu, e todas as nações da terra foram abençoadas. Está dizendo que nós fomos abençoados por causa disso, está lá em Gênesis 22:18, porque ele obedeceu, Deus nos abençoou. Você percebe o que andar pela fé pode trazer para a tua vida, não só para a tua, mas para os seus filhos, para a sua descendência, para as pessoas ao redor de você? Quando uma pessoa resolve andar pela fé,
Consegue perceber? Quero te convidar a se colocar de pé. Se você puder, feche os teus olhos. Esse é um momento mais importante, onde você responde.